Escuro, tá? Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Mais uma vez estamos aqui reunidos por intermédio dessa live para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Hoje é um culto de ensino e eu quero vos trazer uma palavra de ensinamento segundo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Vamos orar neste momento. Você que está chegando agora, nós estamos iniciando esse trabalho. Vamos orar para que o Senhor nosso Deus possa falar aos nossos corações. Bondoso Deus, eterno Pai, no nome santo de Jesus, teu Filho, cuja presença nos encontramos, eu quero manifestar a Ti a gratidão, ó Pai, pela rica oportunidade que o Senhor nos concede, poder entrar entrando nos lares neste momento, para junto, ó Deus, aprender a Tua palavra. Pai querido, venha falar conosco de forma especial, nos concedendo da Tua presença, Senhor querido, que a Tua palavra venha encontrar guarida em nossos corações. Ó Deus querido, recebe o louvor e a adoração dos teus filhos, renova-nos pela tua graça santa e nos ajuda pela tua misericórdia. Quero louvar o teu nome, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua graça, pela tua unção, pela tua presença em nossas vidas. Nossa oração é esta: fala, Pai, que os teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Eu quero nesta feita louvar ao Senhor pela liberdade e oportunidade que o Senhor nos concede, poder estarmos juntos aprendendo a palavra do Senhor. Eu quero aqui meditar convosco a palavra que o Senhor tem colocado em meu coração, palavra essa de ensinamento e também para a nossa edificação, para a edificação das nossas vidas, que se encontra no livro do Hebreus do capítulo de número 10. Por se tratar de um culto de ensino, uma palavra de ensino, eu queria pedir ao amado irmão, à irmã que está juntamente conosco por essa live aprendendo a palavra do Senhor, deixe a Bíblia aberta. Eu vou tentar de uma maneira bem simples colocar aqui aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. No livro do Hebreus, capítulo de número 10, o versículo de número 36. Hebreus 10, 36. Diz assim a palavra do Senhor: porque necessitais de paciência, para depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Meus queridos, eu queria vos falar nesta noite e aprender juntamente convosco sobre paciência. Paciência, o fruto da perseverança. Eu queria tratar aqui convosco de um assunto à luz da Bíblia, pertinente ao nosso cotidiano, no dia a dia que nós mais temos pedido para o Senhor: misericórdia, graça e paciência. Queridos, uma das coisas mais difíceis na vida é esperar. Quem nunca perdeu a paciência? Esperando por um ônibus, esperando em uma fila, esperando, quem sabe, uma pessoa em um encontro. Essa pessoa atrasou demasiadamente e isso fez com que as pessoas perdessem a paciência. Existem momentos na vida que esperar é uma opção e é algo necessário e inevitável. Por exemplo, o que é inevitável esperar? É inevitável esperar por uma gestação. A mãe se prepara 9 meses para dar à luz a um filho. Tem que ter paciência, sabendo que após os 9 meses, aquele bebê tão esperado surgirá. O que nós temos que esperar? E a vida nos proporciona, às vezes, a ter paciência. Segunda coisa, um órgão para ser transplantado. Todos aqueles que estão na fila de um transplante sabem que precisam ter paciência. Uma terceira coisa que é inevitável, que temos que esperar, é o amadurecimento de um fruto. Nós plantamos, vemos ele florescer e vamos vendo que ele se forma, mas o amadurecimento vem com o tempo. Nenhum fruto brota da noite para o dia e já é comestível. E uma outra coisa, irmãos, que nós precisamos aprender a esperar é no tempo de Deus. Muitas coisas ruins ocorrem por falta de paciência.
E por falta de paciência, muitos tomaram decisões precipitadas. Quantas pessoas hoje estão sofrendo na vida por não ter tido paciência? Por exemplo, quantas pessoas sofrendo por um relacionamento amoroso que não deu certo? Por quê? Porque não teve paciência para tomar a decisão na hora certa. Quantas pessoas estão sofrendo com remorso por ocasionar um acidente? Quem sabe que por falta de paciência avançou um farol vermelho. E depois, quando o mal aconteceu, disse: se eu tivesse esperado um pouco mais. Muitas vezes a impaciência se torna a nossa inimiga. Há pessoas que estão sofrendo porque não tiveram paciência em casa, nas atitudes, nas palavras. E muitos lares estão destruídos. E por quê? Uma palavra de maltrato foi direcionada, uma palavra que ofendeu ao cônjuge e aos filhos. Muitas vezes a falta de paciência leva as pessoas a terem grandes perdas. Há pessoas que estão sofrendo ministerialmente, se sentindo fracassados por ter tomado decisões precipitadas. Enfim, existem inúmeros fatores, meus amados irmãos, que nos levam à reflexão, que nos levam a analisarmos e revermos os nossos conceitos. Nós estamos vivendo um momento de dúvida. E o que a Bíblia nos ensina com relação a isso? Como definir a palavra paciência? Observe, os senhores, eu defino paciência como a virtude que consiste em suportar os males e os incômodos em qualquer circunstância. E segundo, saber esperar com calma. É ter tolerância com as falhas alheias. Deus é um ser paciente. A Bíblia vai nos dizer lá no livro do Números, no capítulo de número 14 e o versículo de número 18, que o Senhor, ele é paciente com os homens e com seus caprichos. Deus não tem pressa. O salmista orava ao Senhor e dizia: apressa-te, Senhor, ao meu favor. No entanto, há quem diga que Deus tarda. Há quem diga que Deus tarda, mas não falha. Não, irmãos. Deus nunca falha. Deus faz as coisas acontecer na hora dele. E a Bíblia vai nos ensinar que o Senhor, ele é paciente. No livro do Número 14, 18, diz assim: o Senhor é longânimo. A palavra longanimidade vem de longo, paciência, e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e as transgressões. O Senhor é longânimo, o Senhor é paciente e grande em misericórdia. O salmista, no Salmo de número 103, e versículo de número 8, nos ensina: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Ou seja, o Senhor, ele é misericordioso, ele é piedoso, no entanto, ele é longânimo. Deus é paciente. 1 e 2 de Pedro, Pedro, ao escrever a sua carta, ele diz assim, no capítulo 3, versículo de número 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o tenham por tardio, mas ele é paciente para conosco. Queridos, a paciência é um atributo de Deus. A paciência é um atributo divino. A Bíblia nos dá algumas considerações sobre paciência. A paciência, ela espera pela salvação de Deus. Como? No livro do Lamentações 3:26 diz: bom é ter esperança e aguardar. Para aguardar tem que ter paciência. Em silêncio a salvação do Senhor. Meus amados, muitas vezes nós temos que rever os nossos conceitos. Muitas vezes nós temos que pedir ao Senhor que nos dê graça, que o Senhor nos dê
direção, que o Senhor nos dê controle da situação. Muitas vezes, por falta de paciência, muitos perdem o controle da situação. A paciência humana, ela se desenvolve através das tribulações. Observe, aprendamos uma coisa: o momento em que estamos vivendo é um momento tribuloso, é um momento que nos causa pavor, é um momento que nos causa medo, é um momento que nos causa insegurança. Todavia, meus queridos irmãos, nós estamos esperando em quem? Em Cristo. Se nós estamos esperando em Cristo, se nós estamos orando, se nós estamos jejuando, se nós estamos crendo, se falamos que cremos, vamos colocar a nossa fé em ação. Vamos colocar a nossa fé na presença e na esperança que o Senhor vai entrar com provisão. Para isso, precisa ter paciência, porque ela se desenvolve através das tribulações. O Paulo, a escrever a sua carta aos Romanos, se você puder, abra aí por gentileza, Romanos 5:3, ele vem aqui, Romanos 5:3, ele diz assim, olha, no versículo 3, e não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Ar-condicionado. Eu estou pedindo aqui para minha esposa ligar o ar-condicionado, porque esquentou aqui. Eu começo a falar das coisas de Deus e eu me inflamo e começo a suar. Mas continuando aqui com o nosso estudo, meus amados, observe o Senhor que a paciência, ela é desenvolvida através das tribulações. As tribulações, muitas vezes, ela é uma luta. Verdade é que nós estamos passando por um momento de luta. Eu diria que nós estamos passando por uma guerra. E Deus está nos provando. É momento de nós praticarmos a longanimidade por intermédio da paciência. Porque a tribulação, ela promove a paciência. Aqueles que são pacientes, a Bíblia nos ensina que eles herdarão o que lhes foi prometido. Como assim, pastor? Observe, eu acredito, meus amados, que todo o crente salvo em Jesus Cristo, ele tem uma promessa do Senhor. Nós temos uma promessa que estamos indo para a vida eterna. No entanto, eu sempre falo isso, todos nós queremos ir para o céu, verdade é. No entanto, nós não queremos morrer. Todos nós queremos estar ao lado do Senhor, porém temos medo de encarar a realidade. No entanto, nós temos uma promessa. Se nós não passarmos por esta prova, tenha fé que nós estaremos com o Senhor. Para isso, querido, a Bíblia vai nos ensinar que aqueles que são pacientes, eles herdarão o que lhe foi prometido. Deus tem prometido para os seus filhos vida eterna. O nosso céu não é aqui, a nossa eternidade não é aqui. O próprio Jesus diz, mais um pouquinho de tempo, ele manda escrever para um dos seus discípulos, e o que há de vir virá, e não tardará. Para termos um pouquinho de tempo, requer paciência. Uma das obrigações dos salvos é esperar com paciência a vinda do Senhor. Deixa eu dizer de novo, você que está me ouvindo, você que está aflito, você que não está conseguindo controlar as emoções porque o momento te traz algumas inseguranças, descansa o teu coração. A palavra de Deus, ela é segura em nos dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, aleluia, confia nele e o mais ele tudo fará. Olha o que a Bíblia nos diz, uma das nossas obrigações como salvos em Cristo, meus amados, é esperar com paciência a vinda do Senhor. Ei, irmãos, Jesus está às portas. Nós estamos passando por um momento de oscilação, tribulação, luta. É a igreja sendo preparada para o arrebatamento. Se você puder, eu queria ler contigo o livro do Tiago, no seu capítulo de número 5.
Observem os senhores no Tiago 5 e o versículo de número 7. Tiago 5 e o versículo de número 7. Deus abençoe nossos amados irmãos que estão aqui curtindo essa transmissão. Irmão Caio ali de Tambaú, irmã Hilda, nosso abraço a todos os irmãos aqui do nosso setor de trabalho em Pirassununga. A Bíblia vai nos dizer no Tiago 5, 7: portanto, irmãos, sede paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei-vos os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Observe, ele começa dizendo: portanto, irmãos, sede paciente até a vinda do Senhor. Ora, irmãos, aprendamos no decorrer da nossa fé que o nosso céu não é aqui, que nós iremos morar no céu com Cristo Jesus. Todavia, o que nós precisamos nos posicionar? Paciência. Queridos, a personagem que fizeram diferença em suas vidas e na história, segundo a Bíblia nos ensina, porque tiveram paciência. Outros perderam a bênção e fizeram a diferença porque não tiveram paciência. Vamos ver aqui dois personagens que não tiveram a paciência e se deram mal. Primeiro, Saul. Saul, ele não teve paciência para esperar até que Samuel chegasse para oferecer o sacrifício. Só quem podia oferecer o sacrifício era o sacerdote. Saul impacientemente disse: Samuel está demorando demais. E ele automaticamente tomou a iniciativa e ele mesmo foi oferecer o que não era ali autorizado. Ele foi fazer o trabalho do sacerdote. A Bíblia vai nos dizer no livro do 1 Samuel, no capítulo de número 13, o versículo de número 8, que Saul, por falta de impaciência, por falta de sabedoria, não soube aguardar a chegada do Samuel, e o que ele fez? Ofereceu o sacrifício. E a Bíblia vai nos dizer em 1 Samuel 13:8 que Deus o rejeitou. Observe que Deus o rejeitou pela primeira vez quando ele foi impaciente. E nós vamos ver a história que um abismo chama outro abismo. E a falta de paciência foi um dos fracassos do reinado do rei Saul. A ponto de nós lermos lá no livro do 1 Samuel 16:1, Deus dizer para Samuel: até quando tu terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado, para que não reine em Israel? Observe, irmãos, que a impaciência, ela traz insegurança, ela traz atitudes precipitadas, e Deus não aprovou a atitude de Saul, que foi motivada pela falta de paciência. Uma outra pessoa que tinha tudo para ser feliz, tinha de Deus uma herança a herdar, e justamente o Esaú, filho de Jacó, por falta de paciência e muita precipitação, ele vendeu o seu direito de primogenitura, ou seja, ele desfez do seu direito de primogenitura. No Gênesis 25:32, a Bíblia vai nos dizer que ele diz: estou pronto a morrer, não tenho nenhum interesse nesse negócio de primogenitura, por causa de um momento de vulnerabilidade. O inimigo chegou, melhor dito, ofereceu ele um prato que aparentemente seria a solução do seu problema, e Esaú entregou a bênção de Deus. Por quê? Porque ele não teve paciência. Agora, queridos, observe, há obreiros, há homens que fizeram história no andamento na Bíblia, no andamento da história humana. Por quê? Porque tiveram paciência. Quando o Senhor mandou Samuel ungir a Davi a rei, Davi foi ungido rei e teve paciência para se assentar no trono. Ele sofreu perseguição, os senhores conhecem a história. Ele sofreu humilhação, ele sofreu afronta por parte dos seus irmãos de casa, quando os seus irmãos o confrontaram, quando ele chegou à peleja para trazer queijo e vinho, e ele afrontou ali
o gigante Golias. Os seus irmãos zombaram de Davi, os seus irmãos desacreditavam da unção que Deus tinha sobre a vida dele. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu amado. Davi, quando foi escolhido por Deus, ele foi ungido a rei, ele não assumiu o trono no outro dia, ele não assumiu o trono na hora que Samuel estava ungindo a ele, não. Davi, ele esperou aproximadamente 16 anos, com paciência, tanto é que nós vamos ver lá no Salmo de número 40, ele começa a relatar o momento que ele vivia. Ele diz assim, olha, no Salmo 40, o versículo de número 1: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muito verão e temerão e confiarão no Senhor. Querido irmão, eu queria lhe chamar a atenção para essa passagem de Davi. Olha, os senhores, que Davi pacientemente aguardou o que Deus havia lhe prometido. Enquanto eu falo aqui, tem muitas pessoas, eu conheço, você conhece, pessoas que eram uma bênção na casa de Deus, pessoas que eram um instrumento na casa do Senhor, mas não tiveram paciência para guardar aquilo que Deus tinha estabelecido para a sua vida. Muitas pessoas antecipou aquilo que Deus havia prometido. Eu quero lhe dizer, irmãos, esta palavra vem do céu para nossas vidas. Espere mais um pouco, porque você cantará como Davi cantou. Esperei com paciência no Senhor, tenha paciência, e ele se inclinou para mim. Queridos, olha o que ele diz no versículo de número 2. Eu observo aqui que quando Davi começa a descrever esse salmo, e o resultado da sua vitória está justamente naquilo que nós estamos aprendendo: paciência, o fruto da perseverança. Tem muita gente que não persevera, por quê? Porque não tem paciência. Mas o crente verdadeiro, ele persevera porque ele espera no Senhor, ele sabe de onde vem. Observe, quem não lembra de Jó? Jó foi um homem paciente, a ponto dele dizer assim: eu sei em quem tenho crido, e sei que o meu libertador se levantará. Queridos, tenha esta fé, não perca a fé, para que a fé ela esteja atrelada à paciência. Tenha um pouquinho de paciência a mais. O versículo de número 2, Davi diz assim: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Primeiro, irmãos, olha o fruto da paciência. Deus o libertou do seu desespero. Por quê? Ele diz: tirou-me de um lago horrível. Ou seja, que lago era esse que Davi vivia? Lago de desespero, de incerteza, lago de perseguição, de inveja. E ele diz assim: olha, Deus tirou-me de um lago horrível. Ei, Deus não mudou. Aqueles que esperam nele, Deus vai estender a sua mão, vai tirar e vai levantar, para que você cante como Davi cantou, o hino da vitória. Ainda no versículo de número 2, ele nos mostra que Deus estabeleceu em uma base sólida. Ele diz: pôs os meus pés sobre a rocha. Ou seja, não foi na areia, porque o que fosse na areia poderia afundar, poderia cair com qualquer vendaval. Irmão, aqueles que estão firmados no Senhor, Deus coloca o seu pé sobre a rocha. Isso nos ensina: aconteça o que acontecer, perseguições podem vir, tribulações podem surgir, lutas podem aumentar, nós estamos como Davi: esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu clamor. Ainda no verso de número 2, eu vejo que Deus guardou em sua caminhada. Por quê? Olha o versículo como termina. Ele diz: Deus firmou os meus passos.
Em outras palavras, irmãos, Davi cantava o hino da vitória por la paciência, e o versículo de número 2, ela é bem clara em nos ensinar. Deus o libertou do desespero, estabeleceu a ele uma base sólida e guardou na sua caminhada. Irmãos, vamos aplicar isso em nossas vidas. Por que se precipitar? Por que esse momento de insegurança? A Bíblia diz, queridos amados irmãos, que a paciência nos faz cantar diferente, nos faz cantar o hino da vitória. Foi assim com Davi, foi assim com Jó e com tantos outros. Será assim conosco também. O que nós precisamos é ter fé, e da nossa fé ter paciência, sabendo que na hora exata Deus vai agir. Olha o que a Bíblia nos ensina: consequências são muitas causadas por falta de paciência. Hoje, queridos, se nós fizermos uma aplicação, tem pessoas que estão sofrendo consequência porque lhe faltaram a paciência. Do ponto de vista espiritual, a falta de paciência, ela traz a falta de fé. Quem não tem paciência, como poderá ter fé? A falta de paciência traz excesso de murmuração, porque o impaciente sempre está descontente com tudo, sempre pensa que está sozinho na situação. Uma terceira coisa, a falta de paciência, espiritualmente falando, ela traz tristeza espiritual. Então, queridos, muitas vezes nós oramos a Deus e achamos que Deus tem que resolver o nosso problema naquele momento. E o Senhor está dizendo: calma, espera. Deus está amadurecendo a situação, Deus está trabalhando. Parece que nós não estamos vendo, mas Deus está mexendo. Irmãos, Deus está no controle da situação. Não desanime, não desespere, não se precipite, não tome atitude sem antes esperar no Senhor. E por falar em tomar atitude, queridos, nós temos que ter até paciência para buscar a direção de Deus. Lá no livro do Neemias, no capítulo de número 1, a Bíblia vai dizer que Neemias foi servir para o rei os vinhos, porque Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. E a Bíblia vai dizer que o rei olhou para ele e diz assim: Neemias, por que está triste o seu coração? Eu nunca te vi desta maneira. E ele disse: como posso estar eu alegre? Porque eu recebi aqui o meu irmão Ananim, que veio lá de Jerusalém. No Neemias 1 e 2, disse que Ananim visitou ele, e ele olhou para Ananim e falou: meu irmão, como que está a situação na nossa terra? Ele falou: mano, a situação não está boa, os muros estão caindo, as portas pegaram fogo, a cidade de Deus está destruída, a nossa cidade, Jerusalém, está destruída. A Bíblia diz que Neemias se entristeceu, e o rei percebeu, e o rei diz assim: mas por que está triste? E Neemias contou para o rei o que estava acontecendo. Observe os senhores, o rei olhou para Neemias. Eu queria até aqui que o senhor pudesse registrar isso daí na sua Bíblia, que a Bíblia vai nos dizer aqui no livro do Neemias, no capítulo de número 1, que o rei olhou para o Neemias e diz para ele assim, no capítulo 2, o versículo de número 4, o que é que me impedes agora? E o Neemias diz assim: orarei ao Deus dos céus. Ele poderia ter de imediato pedido para o rei aquilo que ele estava precisando, mas o que ele teve? Paciência. E na paciência ele disse para o rei: rei, dá um tempo aí que eu vou orar a Deus e Deus vai me dar uma direção. E qual foi a direção que Deus deu? Neemias, com sabedoria, soube pedir para o rei, na direção de Deus, aquilo que ele precisava. E os senhores conhecem a história. Jerusalém foi restaurada. Por quê? Porque com paciência, na hora certa, Neemias apresentou para o rei o que tanto trazia angústia no coração dele. Então, meus amados irmãos, aprendemos uma coisa, que espiritualmente falando, no ponto de vista espiritual, a impaciência nos traz falta de fé, nos traz excesso de murmuração e frieza espiritual, mas a paciência nos coloca no centro da vontade de Deus, porque o paciente tem fé, ele sabe que Deus vai agir na hora certa. Uma outra coisa, no ponto de vista emocional, a impaciência, ela traz frustração.
Tem muita gente frustrada porque não teve paciência na vida, não só no meio evangélico, eu falo da humanidade no geral. A impaciência traz irritação. Ei, você que está irritado, controle os seus ímpetos, tenha um pouco de paciência, ore um pouco mais, clame um pouco mais, louve a Deus um pouco mais, medite um pouco mais na palavra do Senhor, porque esta palavra, ela tem alimento, ela é um calmante para as nossas vidas. E os senhores observem que a impaciência, além da irritação, ela traz a intolerância. Querido, quantas pessoas são intoleráveis em tudo? Como eu disse no início da minha fala, intoleráveis numa fila, no trânsito. Quantas pessoas estão com consequências graves, com sequelas na vida, por causa de segundos ultrapassaram um farol vermelho, por causa de segundos tomaram decisões precipitadas. Ou seja, a falta de paciência, no ponto de vista emocional, traz frustrações, traz irritações e traz intolerância. Os senhores sabem que a intolerância traz a raiva. A Bíblia diz: ireis, mas não pequeis, que a Bíblia nos ensina que a ira não pode estar no nosso coração, porque automaticamente vai gerando uma raiva. Do ponto de vista da saúde, a impaciência, ela traz ansiedade. Tem muita gente muito ansiosa, irmão, preocupada. Ansiedade altera a pressão arterial. Ansiedade enche a boca das pessoas de afta. Ansiedade deixa a pessoa com uma aparência totalmente desgastada. E tudo isso tem origem aonde? Na impaciência. Ou seja, no lado emocional, a impaciência, ela causa frustração, como eu disse, mas ela causa ansiedade, ela causa estresse e também problemas no sistema nervoso. Querido, faça uso desta palavra. Peça para Deus colocar paciência. Eu quero lhe dizer, nós estamos vivendo momentos difíceis. É difícil ficar em casa o dia todo. É difícil a gente ver tudo fechado. É difícil a gente não poder executar. É difícil a gente ficar em casa e não poder estar na igreja. Hoje, terça-feira, a maioria das nossas congregações, culto de doutrina, e você está ouvindo esta palavra. E essa palavra vem do céu para a sua vida. Viva o momento de Davi, quando dizia no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor. Tenha um pouco de paciência. E eu concluo dizendo, meus amados, vamos buscar de Deus paciência, para que possamos viver mais, para que possamos ter mais harmonia em nossas vidas, lembrando sempre o que nos ensina o Senhor por intermédio da sua palavra em Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Nós estamos vivendo momentos tribulosos, dias difíceis. Sede paciente neste momento de tribulação, perseverai em oração, porque fiel é aquele que nos prometeu, fiel é aquele que nos concede o que nós estamos precisando. Aprendamos isso, irmãos. A paciência, ela é o fruto da perseverança. E o Daniel, nas suas últimas palavras, ele diz assim: tu, porém, vai até o fim. Para ir até o fim e alcançar aquilo que está já por Deus prometido a cada um de nós, requer fé. E para ter fé, requer paciência. Espera mais um pouquinho, um pocotinho de tempo. O que há de vir, virá e não tardará. Lembrando sempre, meus amados irmãos, que a paciência, ela produz em nossos corações, aleluia, dia a dia, a fé. Alegrai-vos na esperança. Tende esperança, sede paciente. Deixa eu dizer de novo: sede paciente nesse momento de tribulação e persevera em oração. Que o Espírito Santo de Deus continue direcionando e dirigindo a tua vida, para que você possa alcançar da parte de Deus o que tanto precisa. Não saia, não se precipite, não tome decisões pelo impulso, pelo momento, pelo ímpeto, não.
eu vou buscar a presença de Deus. E com paciência o Senhor continuará nos dando direção. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe em Cristo Jesus. E que você possa dessa palavra se alimentar e esperar no Senhor com paciência. Eu quero orar aqui juntamente com todos os irmãos, para aquele que está ouvindo esta palavra e de repente você está dizendo: eu não tenho mais paciência. Eu quero que você seja nessa noite renovado pela presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você acrescente a fé, que você tenha sabedoria do alto, para que Deus lhe dê graça, para que você possa vencer este momento. E eu torno a dizer, não sendo redundante, mais um pouquinho de tempo, espera, sede paciente, porque o que há de vir virá e não tardará. Vamos orar, irmãos, ore juntamente comigo. Amantíssimo Deus, eterno Pai, em o nome de Jesus, ó Deus querido, eu venho, ó Pai amado, sobre a autoridade, aleluia, do Espírito Santo na minha vida, orar, Senhor amado, por este teu filho, por essa tua filha que está ouvindo esta palavra. Quem sabe, Senhor amado, ele chegou, ó Deus, de em frente deste smartphone, desta tela, e está, Senhor amado, um tanto inseguro pela situação que nós vivemos, e a tua palavra está nos ensinando a ser de paciente, porque a paciência, Senhor amado, ela nos produz, Senhor amado, dia a dia, Senhor, segurança, porque nós sabemos que ela está atrelada à fé. O Senhor nos ensina, Pai amado, a nos alegarmos na esperança, a sermos pacientes na tribulação. Nos dá graça para que possamos ser pacientes nesse momento de tribulação, ó Pai, e que possamos perseverar em oração. Ó Deus, conforta o coração da tua filha, conforta o coração do teu filho que ora comigo neste momento. Dá ao teu filho fé, direção, para que ele possa, Senhor amado, estar firme no centro do teu propósito e da tua presença. Sabemos que os dias são difíceis, ó Pai, mas o Senhor é aquele que nos guarda, nos ajuda, Senhor, nos fortalece e nos dê da tua paz. Assim sendo, em nome de Jesus, eu oro com fé. Amém, Jesus, graças a Deus. Meus amados, eu quero aqui terminar este culto mandando um abraço a todos os irmãos que nesta noite têm nos ouvido, que têm compartilhado este vídeo, a todos aqueles que esta palavra chegou neste momento e chegará, pois estará aí gravada no nosso canal do Facebook da igreja e também pelo YouTube. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada irmão, toda a família Cardoso, os irmãos lá do Ceará, a família Mourão e também todos os irmãos aqui do nosso campo de Pirassununga. Meu forte abraço aos de perto e aos de longe. E a nossa fé, irmãos, é que Jesus logo nos dê a vitória. Estejamos preparados, esperando com paciência no Senhor. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, abençoe a sua família, abençoe o seu lar. E permitindo o Senhor, quinta-feira estaremos aqui novamente e domingo ao vivo ali da nossa igreja com o nosso querido Quarteto Herdeiros da Promessa. Um forte abraço em Cristo Jesus. Que o Senhor a cada um de nós nos abençoe. Amém, Jesus.